Agora comentando um pouquinho sobre os processos de colonização e nesse caso para vocês entenderem as diferenças que vão existir aí entre a forma que os ingleses vão dominar o seu território. Isso é uma das questões fundamentais para a gente entender toda a formação dos Estados Unidos e o que posteriormente, né, e ao longo do século XIX e século XX, aparecem como justificativa do porquê que essa nação se torna não só o Estado, né, um país mais desenvolvido e mais forte economicamente no continente americano, como uma das grandes potências mundiais. E para a gente entender um pouquinho da estratégia que a Inglaterra aplica aqui, né, e isso torna o exemplo dos Estados Unidos diferente de todos os outros modelos de colonização, a gente precisa sacar alguns processos que estão acontecendo na própria Inglaterra, né? Porque é o deslocamento dessa população inglesa uma das mudanças, um dos fatores dessa alteração. E nesse caso, a Inglaterra está passando por distúrbios sociais, ou seja, ela está passando por conflitos dentro do próprio país, marcados principalmente por uma guerra civil, né, por disputas políticas entre parlamento e monarquia, então, ou seja, quem é que vai ter o poder efetivo na Inglaterra, se são os reis ou se são a nobreza e principalmente a burguesia, que representam o parlamento, mas o principal fator vai ocorrer por conta de questões religiosas. O conflito que existe entre uma vertente católica e uma vertente protestante dentro do próprio anglicanismo, né, causa aí uma fuga imensa de população para as novas terras da América, para o novo mundo, que vão ser os espaços da costa leste dos Estados Unidos. E dentro dessa situação, essa fuga de população, ela vai ser responsável por uma mudança de dois modelos de colonização diferentes, né? E o que eu já queria que vocês entendessem? Que o grande objetivo, né, o ponto principal, por mais que Norte e Sul tenham desenvolvimentos distintos, existe uma grande vontade do Norte criar o modelo de desenvolvimento do Sul. Né? O problema é que o Norte ele não tem as mesmas características. Então, inicialmente, o Norte ele está em desvantagem por uma questão geográfica, por uma questão climática, por uma questão de relevo, de solo. Né? Por ter um clima muito parecido com o da região da Inglaterra, o Norte ele consegue desenvolver muito pouco a sua agricultura de exportação, ou seja, o que dá dinheiro, o que traz recurso, né, o que traz aí verba para uma colônia se desenvolver e para ela ter atenção na sua ocupação, né, para ela ter aí um projeto para ocupar aquele lugar, é esse recurso. O norte, como ele tem um clima muito parecido, muito próximo dos ingleses, existe um distanciamento, ou seja, a Inglaterra ela não quer saber daquela região porque para ela não é interessante, não vale a pena investir recurso, e é caro, né? Ocupar um território desse para algo que você tem próximo das suas terras, é próximo da sua própria região. Então, grande parte dessa população do norte, ela recebe uma migração inglesa, que vão ser esses habitantes que vão estar muito mais ligados à fuga social, né, ao problema da religião, ao problema da perseguição e das guerras entre clero e monarquia e o próprio parlamento, do que pensando em conseguir ganhar dinheiro e melhorar seu estilo de vida, ou seja, o tipo de ocupação dos territórios do norte vão ser o que nós chamamos de territórios de colônia de povoamento. Né? Quem vai para lá, quem se desloca para lá, está pensando em um estilo de vida diferente das perseguições que são sofridas na Europa. Ao contrário disso, o Sul, por ter
um clima favorável a essa grande agricultura, por ter uma qualidade de solo favorável a um plantio extensivo, porque não adianta você conseguir plantar pouca coisa, né? O que dá dinheiro são grandes ocupações de terra. Esse sul ele vai manter um modelo de colônia de exploração, que é o que a Espanha faz, que é o que Portugal faz, ou seja, quem se desloca para ocupar a região sul? A grande nobreza, grandes comerciantes, pessoas ligadas ao parlamento e à burguesia, porque encontram naquele território, encontram na parte sul, uma forma de enriquecer. Então, o que a gente vê aí é uma distância entre esses dois projetos. O norte ele vai ficar cada vez mais ligado a um tipo de povoamento em que as pessoas vivem muito mais próximas, em que existem muito mais centros urbanos, ou seja, várias vilas, e o trabalho, né, ele é principalmente o trabalho assalariado, ou seja, as pessoas do norte elas não têm dinheiro, elas não têm condição de comprar o escravo, porque o território delas não é lucrativo o suficiente. E com esse avanço do assalariamento, né, ou seja, com as trocas e com o pagamento pelo serviço, o norte ele vai desenvolver uma estratégia, né, um desenvolvimento muito mais ligado às atividades comerciais. Né? Ele vai começar a ganhar dinheiro transformando o produto, transformando a matéria-prima. Ao contrário, o sul mantém uma linha de plantation. O que é isso? São grandes fazendas, utilizando principalmente o trabalho escravo e a monocultura, né? Ou seja, você tem que focar em um único tipo de produto para se ganhar dinheiro vendendo para fora o que é a matéria-prima altamente lucrativa. Então, essas duas regiões elas vão ter aí desenvolvimentos distintos, uma voltada para a agricultura de exportação e escravista, e a outra voltada para o comércio, para a criação de manufaturas, né, que é a produção, e o trabalho assalariado. Ao longo desses séculos 17 e 18, essas duas regiões elas vão ter um intenso contato entre si, e o que vai desenvolver aí algo que nenhuma outra colônia consegue, que é o estímulo a esse comércio interno. Cada vez mais o norte, né, por não ter interferência da Inglaterra, porque a Inglaterra não liga para aquela região, porque para ela não é interessante, não é viável e é muito cara, o norte ele começa a comprar produtos do sul, matéria-prima do sul, transforma isso e revende a valores mais baratos. Isso gera um modelo que nós chamamos aí de comércio triangular, que vai ser um dos maiores problemas que a Inglaterra depois vai enfrentar durante a sua recessão e na futura Revolução Americana, que é a luta pela independência. Então, são os fatores aí dessas regiões que vão gerar um grande conflito.